Quando era criança, eu gostava muito de ficar olhando o céu à noite e ficava imaginando o que seria na verdade o céu. Seria uma lona escura, cheia de furos, e por esses furos era possível ver a luz que estava por detrás daquela grande lona. Eu sou Eric Reis e está começando mais um Filosofando em Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma vez darmos continuidade aos nossos temas. No programa 29 nós tínhamos falado sobre o questionamento se seria a Terra plana ou esférica, e aí alguém deixou um comentário pedindo que nós falássemos um pouco mais dos teóricos que defendiam a Terra plana. Mas antes de tudo isso, eu queria pedir para você se inscrever, clicar no sininho e escolher todos os vídeos, e assim você passa a receber todos os vídeos tão logo eles são colocados aqui na plataforma. Tudo bem? Bem, a gente passou um bom tempo afastado. Parte disso é por conta da pesquisa, que foi bem difícil, como o nosso colega falou. Não fazem questão de expor ou nunca existiu. Mas na nossa pesquisa encontramos algo interessante. O primeiro filósofo a defender o tema Terra plana foi nada mais nada menos que o pai da filosofia, Tales de Mileto. Era um dos defensores da Terra plana. O grande problema é que não encontramos pesquisas, material que mostrasse que ele realmente se debruçou sobre o tema para demonstrar que a Terra é plana, ou se isso ficava apenas na esfera da sua crença, naquilo que ele percebia ser. Além de Tales de Mileto, que foi muito anterior, outro grande pensador, outro grande filósofo que também defendia a questão da Terra plana era Sócrates. Com um grande diferencial, Tales de Mileto, como os pré-socráticos, defendiam muitas questões da natureza. Já Sócrates, quando veio para tratar das questões humanas, do quem sou eu, para que existo, as questões de moralidade. Todos esses temas eram abordados por Sócrates. Então, muito improvável que ele tenha se debruçado sobre o tema Terra plana para demonstrar que ela seria de fato plana. Mas quando voltamos para Tales de Mileto, ele tinha algo interessante que difere, que diverge dos terraplanistas da atualidade. Para encontrar respostas para as suas perguntas, seus questionamentos, Tales de Mileto ele se desvinculou da relação da divindade com a criação das coisas. O ser humano ele vinculava todos os fenômenos da natureza a esses deuses. E Tales de Mileto, quando resolveu investigar e buscar respostas para os seus questionamentos, ele simplesmente se apartou dessa crença popular e passou a investigar de forma racional tudo o que existia, como era possível que existisse. Então, por isso foi qualificado como o pai da filosofia. Então, enquanto hoje os terraplanistas defendem a questão da Terra plana apenas por serem criacionistas, os Tales de Mileto fez o inverso. Isso não quer dizer que Tales de Mileto era ateu. Aliás, na antiguidade, os filósofos eles não eram ateus, eles acreditavam numa divindade ou em divindades, mas para fazer o desenvolvimento da sua pesquisa, da sua investigação, eles simplesmente se afastavam das respostas divinas, digamos assim. Passado esse período anterior a Cristo, nós vamos encontrar informações que
que dão um certo embasamento para a Terra plana na própria Bíblia. E aí vocês vão observar que eu não estou com a minha Bíblia, mas com a Bíblia que traz ainda uma linguagem muito parecida com aquela daquele tempo. Então eu trouxe essa Bíblia e alguns trechos dela trazem a informação sobre Terra plana, que é o que estaremos lendo agora. Tudo bem? Para citar os referidos trechos, eu vou usar a tradução NVI, já que na minha tradução CNBB é diferente. Então aqui na NVI, no livro de Jó, capítulo 11, versículo 9, assim está dizendo: seu comprimento é maior que a terra e sua largura é maior que o mar. É importante que ele está falando aqui dos atributos de Deus, mas aí ele fala, para mostrar a grandiosidade de Deus, ele usa as dimensões da terra para mostrar o quão grande é Deus. Em outra passagem, ainda do livro de Jó, capítulo 22, verso 14, diz assim: nuvens espessas o cobrem, e ele não pode ver-nos quando percorre a abóbada do céu. Seguindo mais adiante, a gente vai ler no livro de Provérbios, em Provérbios 8, de 26 a 29, está dizendo assim: ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem as suas ordens. Aí pulamos para o livro de Isaías 11, verso 12, ele diz assim: ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. E ainda em Isaías, algo que já foi mencionado inclusive no 29º programa, que é o capítulo 40, verso 22, que diz assim: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os amarra como uma tenda para neles habitar. E por último, vamos citar o livro de Apocalipse 7, verso 1, que fala assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. É claro que se a gente pesquisar mais, vai achar outros textos, mas esses já mostram o quão a gente poderia nos direcionar para um terraplanismo se a gente levar em conta apenas a literalidade do texto. Mas aí fica a minha pergunta aos terraplanistas: se ele se apega à literalidade do texto, por que os terraplanistas não defendem que a Terra teria 4 cantos, ou seria um quadrado ou um quadrilátero, ao invés de um disco? Foi até repetido, né, a questão dos 4 cantos. E esses textos trazem, pelo menos para 2 grandes doutores da igreja na Idade Média, o embasamento que eles precisavam para defender a questão da Terra plana. Um seria Lactâncio e o outro Indicopleustes. No caso de Indicopleustes, ele era um doutor que morava na região de Alexandria e, como forma, como meio de refutar qualquer fonte pagã, ele descartou a questão da Terra esférica,
Para quem não sabe, Alexandria foi um grande centro de pesquisa científica. A astronomia e a questão da esfericidade da Terra foi muito estudada naquela região pelos pagãos. E Indicopleustes, como um meio de contestar todo o estudo ou toda a fonte que vinha do paganismo, ele defendia a questão da Terra plana. Mas esses dois doutores acabaram sendo ignorados pela igreja. Lactâncio foi considerado herege após a sua morte, e o material de Indicopleustes pouco contribuiu para o estudo da ciência ou filosofia. O curioso dessa pesquisa é que as fontes nos demonstram que houve, na verdade, um grande erro estabelecido ou prestado de informação em nossa história. Um historiador da época, Dickson White, teria sido então o grande provocador de um erro gravíssimo na informação da nossa história, pois foi ele quem criou a grande divergência, a grande separação, vindo a acusar a igreja de que ela seria o grande dificultador do desenvolvimento da pesquisa científica. Segundo as fontes, na verdade, a igreja foi um dos grandes fomentadores de pesquisas no passado, e o exemplo disso seria, por exemplo, São Tomás de Aquino, que já era um dos doutores da igreja, que defendia a questão da Terra esférica, assim como outros mentores da igreja também já defendiam. E, segundo esses pesquisadores, eles demonstram que jamais foram perseguidos, como se diz que Galileu, por exemplo, foi perseguido por defender a questão da Terra esférica. Então, teria sido Dickson White o provocador desse grande erro. Então, esse seria o legado dessa pesquisa, a essência, o ponto nevrálgico e interessante que a gente traz para a questão. Então, em resposta a essa pessoa que veio argumentar que a gente falou pouco sobre terraplanismo, o que a gente tem para colocar sobre o tema é isso. E se não citei todas as fontes, peço desculpas, que realmente não encontramos muito material para falar de terraplanismo. Então, deixo aberto aos terraplanistas para que tragam informações, mas você que resolveu apenas seguir os pensadores da Terra plana ou os grandes enganadores da Terra plana, eu sugiro que você seja um dos pensadores, um dos questionadores, para que você não seja mais um dos dominados pelo grande sistema. A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.